pode gerar 6 vezes mais resultados para o seu cliente em até 8 sessões para garantir que ele consiga realmente, de uma vez por todas, resolver aquelas questões que tendem a se repetir. Porque quem não trabalha com inconsciente, gente, eu simplesmente duvido que há tratamento que seja definitivo. A tendência dos nossos pacientes é sempre, e aqui eu vou chamar de cliente, porque eu acho que a relação terapeuta e cliente é uma relação onde os dois têm que ter muita autonomia, tá? Mas a tendência, quando a gente não trabalha com o cliente, é aliviar e não resolver. Essa era a minha maior dor. Essa era a minha maior dificuldade. Esse era o meu maior desafio. Porque eu entregava um excelente trabalho, mas eu estava constantemente dependente do cliente. Eu tinha medo do cliente sair, porque afinal de contas eu precisava daquele recurso. Eu investia demais. Pensa numa mulher que investiu dinheiro, tempo, energia, conhecimento, disposição, esperança nos estudos, né? Muitos bons professores para gerar resultado definitivo. Porque foi lá na faculdade que eu já enxerguei que isso não estava acontecendo. Foi lá na faculdade que eu entendia que eu estava mais aliviando do que resolvendo. Que eu trazia uma diminuição da ansiedade, uma diminuição das dores, mas o resultado definitivo não acontecia. Porque vez ou outra esse cliente estava envolvido novamente no mesmo tipo de relacionamento. E nós vamos entender isso um pouco melhor, né? Deixa eu ver todo mundo aqui presente. Eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar, gente. Eu vou projetar algumas imagens aqui, tá? Essas imagens têm o propósito de ajudar você a digerir com mais profundidade no seu inconsciente tudo o que está acontecendo. Não se ocupe em querer anotar tudo. O mais importante dessa aula é você sentir comigo. É você perceber internamente o que eu estou te explicando, tá? Convide todas as pessoas que são realmente relevantes para você e que trabalham ou querem trabalhar com ajuda e precisam de uma direção. Eu estou aqui com quase 3 décadas de atuação na área para te mostrar que é possível, é plenamente possível, você gerar resultados em até 8 sessões, resultados definitivos. O seu cliente não vai voltar a repetir a mesma história em outros relacionamentos, tá? E com certeza ganhar autoridade e ser reconhecido financeiramente por isso. Vou começar contando um pouquinho sobre a minha história, né? Gente, eu detesto começar por essa parte, mas todo mundo fica, antes de eu começar, fica perguntando, mas ela é psicóloga? Qual é a formação dela? Então vou contar um pouquinho da minha trajetória de uma maneira bem breve, só para vocês entenderem. O sonho da minha vida era me casar. Eu me imaginava 26 anos casada, um relacionamento com 3 filhos, estável, trabalhando na psicologia, que eu sempre tive essa clareza de que eu tinha uma missão com o meu país, e vocês vão ver eu falando do Brasil, porque o Brasil é um verdadeiro amor para mim. Eu acho que o nosso povo, não existe um povo tão bom, não existe um povo tão trabalhador, um país cheio de recursos que é um paraíso mal administrado. Isso é responsabilidade nossa, isso é responsabilidade das nossas dores emocionais não curadas, porque nós temos dores não tratadas, nós vivemos nessa escravidão emocional. A primeira coisa que você precisa entender é que nós vivemos uma escravidão emocional. E se você é um profissional que ajuda, você é o responsável pela cura desse povo. Se você é um profissional que ajuda, você tem, então, a responsabilidade de trazer luz para aquilo que está na escuridão. E nós estamos numa fase, gente, que isso não foi tão necessário quanto hoje. Nós estamos num momento mais crítico, um momento onde nós temos mais informações. No mundo nunca se teve tantas informações e as pessoas nunca estiveram tão perdidas. Nunca tivemos tanta informação e as pessoas nunca estiveram tão ansiosas e deprimidas. O Brasil é o primeiro país no mundo em ansiedade. O primeiro no mundo. É a
nossa primeira posição. E o quarto, em depressão. Quando eu falo em escravidão emocional, não estou brincando. As nossas crianças estão nascendo com 2 anos de idade, estão sendo diagnosticadas como míope. E aqui você vai entender que tudo que acontece no corpo começou no psíquico. Isso significa o quê? As crianças estão nascendo sem uma visão. As crianças estão nascendo sem a capacidade de enxergar mais adiante. Eu estou fazendo essa introdução para você entender a seriedade do que nós estamos vivendo, mas essencialmente a sua responsabilidade nesse caminho de cura. E é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para conversar sobre cura, para ter uma direção clara. Não é, gente, mais o tempo da gente perder tempo com 6, 7, 8 meses de tratamento. Eu fiquei assustadíssima quando eu vi a resposta de vocês. E menos de 10% das pessoas que se inscreveram, das 4.000 pessoas que se inscreveram para participar do evento, conseguem gerar resultado em menos de 2 meses. 10% é muito pouco. Então eu quero começar estimulando a você a não se conformar com esse número, a não se conformar com esses dados. Sabe por quê? Vamos combinar uma coisa muito importante. 2 meses, no momento atual, é tempo demais. Em 2 meses, um casamento já acabou, um câncer já tomou conta da pessoa. Tantas coisas podem acontecer enquanto a solução não vem. Mas eu sou uma profissional que nunca fui falar muito dos problemas. Eu sempre fui de procurar a solução. E como é que isso começou? Começou, claro, como começa para a maioria dos profissionais que buscam ajudar. Nós não temos consciência disso, mas a maioria procura solução para si. A maioria de nós procuramos ajuda porque existe uma dor interior que pede para ser silenciada. E é isso que me levou para a psicologia. Depois eu vou contar um pouquinho mais. E esse desejo de ter minha família, entrei na faculdade em 1995 e de lá para cá, totalmente dedicada ao estudo da psicologia. Já lá na psicologia eu já entendi assim, a minha compreensão era a seguinte: não adianta entender tudo que eu estou aprendendo aqui se eu ensino para as pessoas e elas não conseguem aplicar. Não adianta eu aprender e aplicar tudo o que está acontecendo aqui, se na hora que eu menos espero eu estou ficando nervosa. Né? Eu tive 2 fases na minha vida bem diferentes. A primeira é que eu não conseguia me expressar. Eu não falava, eu não me posicionava, né? Eu estava sempre atendendo a necessidade do outro, a minha não. Eu deixava o outro emitir a opinião para não ser excluída, ajudava todo mundo o tempo todo, uma disposição incrível para ajuda, mas não tinha tempo para me ajudar. E aquilo não fazia sentido para mim, porque por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia mudar definitivamente. Eu conseguia controlar alguns comportamentos, mas uma mudança definitiva eu não via nem em mim, nem nos clientes. Nem na época, né, nas pessoas que faziam estágio. E já na psicologia, eu fiquei inconformada e comecei a perceber a força do inconsciente. Comecei a perceber que não bastava entender. Era necessário algo maior, mais profundo, para que esse entendimento virasse uma compreensão definitiva. Porque entender não significa compreender. Informação não é sinônimo de conhecimento. Às vezes você tem informação demais e está mais perdido do que qualquer coisa, tá? Mas para a gente seguir, só um ajuste. Você está com o seu papel, com a sua caneta aí, vai anotando que algumas coisas eu acho fundamental você escrever. A primeira é que o Brasil é um país que o maior problema que nós temos é a escravidão emocional, ninguém fala disso e isso afeta todas as áreas da nossa nação. A segunda é que se você trabalha com ajuda, você é responsável por mudar esse quadro e não justifica você estar com uma agenda vazia.
Se você tem o que as pessoas mais precisam, a sua agenda não pode estar vazia. E se ela está vazia, não é por acaso, existe uma resposta para isso. E se existe uma resposta para a sua agenda vazia, também existe uma resposta que vai te apontar o caminho para enchê-la. E é claro, gente, enchê-la aqui entre aspas, né? Porque nós queremos uma agenda adequada. Porque você precisa de ter tempo para curtir a sua família, você precisa ter tempo para cuidar dos seus filhos, e a remuneração que você recebe a partir da sua agenda é o que define isso. Então nós não queremos uma agenda cheia, nós queremos uma agenda preenchida. Anota aí, eu não quero uma agenda cheia, eu quero uma agenda preenchida e que me traga um bom retorno financeiro por aquilo que eu estou entregando, tá bom? Pessoal, só um detalhe, amor, tá bem quentinha, ajusta a temperatura pra mim, por favor. Rodrigo, temperatura, por favor. Mais calor, mais esfria um pouquinho. A gente, aqui tá tão frio e nós preparamos a sala para esquentar um pouquinho, esquentou demais. Então vamos lá, por essa inconformidade com a força do inconsciente claramente percebida, eu via que as minhas amigas não faziam o que elas queriam, o professor falava uma coisa, eu fazia outra, e tudo era disfuncional, mesmo quando as pessoas sabiam. Então eu decidi que não seria suficiente só a faculdade de psicologia. Eu saí com um monte de informação, mas eu não sabia como aplicá-la. Eu não me sentia segura, eu não me sentia capaz e eu tinha que me especializar. A decisão que eu tomei foi imediatamente ir para a psicologia jurídica, porque eu entendi assim, ó, se eu tenho que aprender a dominar, a resolver comportamentos que eu vejo claramente que eu não consigo e as pessoas não conseguem resolver, então o que eu preciso realmente fazer? O que eu preciso realmente entender, compreender? Qual é o conhecimento que eu preciso dominar? Então eu decidi ir para a área criminal, porque a área criminal seguramente é a área mais desafiante, é aquela que mais exige de você. Me tornei psicóloga jurídica, me tornei criminóloga, decidi ir para a clínica, porque eu falei, não adianta também não aplicar na prática. Comecei a formação então em psicodrama por entender que as pessoas são seres individuais, únicos, mas que vivem em sociedade. Tudo que eu faço afeta a todos, tudo que todos fazem me afeta. Então, fui estudar psicodrama, uma abordagem incrível da psicologia, mas o psicodrama ainda não me trazia as respostas que eu precisava. E eu entendi assim, gente, eu preciso de conhecimento. É conhecimento que eu vou buscar. Porque eu tenho um chamado. Meu chamado é para ajudar as pessoas. Eu não estou aqui na terra de brincadeira. Eu estou aqui porque eu tenho uma direção. E eu sempre senti muito forte. Eu vou falar muito para vocês da minha relação com Deus. Eu sempre senti muito forte uma direção do Espírito Santo a respeito da minha missão. Então eu pensava, eu preciso estudar. E aí, gente, eu fui caminhando, né? Fiz psicodrama, fiz programação neurolinguística 2 vezes, fiz hipnose, fiz enneagrama, constelação familiar. Constelação familiar fiz 3 vezes. Me especializei também em psicologia pré e perinatal, no método Frame, e a minha última formação eu concluí tem alguns dias, foi no seminário de teologia Carisma. Mirella, como assim? Você fez, sei lá, 13, 14 especializações na área de psicologia, agora você está estudando teologia? Deixa eu explicar uma coisa. A psicologia me ajudou muito. Eu vou passar para vocês aqui todo o conhecimento que de fato eu aprendi na psicologia e que trouxe cura. Mas uma coisa que é muito clara para mim, muito clara. Nos meus momentos mais desafiantes, nos meus momentos mais difíceis, quando eu tinha um cliente que me passava mensagem dizendo que estava desistindo da vida, que ia pular do prédio, que não dava mais conta, e eu não sabia o que fazer, não foi a psicologia que me trouxe a resposta que eu precisava. Quando eu comecei na internet e as pessoas mandavam vídeo para mim se automutilando, eu não tinha o telefone dessas pessoas, eu não sabia nada delas,
eu não tive resposta do conselho de psicologia do que eu deveria fazer. Mas felizmente, né, o Deus que eu confio e eu acredito sempre me dirigiu num caminho seguro. Então você vai me ver o tempo todo falando, se você tem dificuldade com isso, eu já quero deixar isso claro desde já. Quem realiza cura, quem faz milagres, quem faz as coisas acontecer, quem faz eu ver milagres todos os dias acontecendo através de mim e da minha equipe e dos meus alunos, para mim é Jesus. Você não precisa concordar com a minha opinião. Fique totalmente à vontade para fazer a sua escolha. Aqui todas as pessoas elas são completamente bem-vindas. Mas eu não posso deixar de mencionar a importância que a minha relação com Deus tem na minha capacidade de realizar verdadeiramente milagres que a maioria das pessoas não realiza. Foi Ele que me direcionou na psicologia, foi Ele que me tirou de conhecimentos que levam a gente para rumos que não são seguros. Tem conhecimentos que trazem clareza para você naquele momento, mas às vezes abrem brechas espirituais e isso gera um problema no seu paciente, na sua vida, muito grave no futuro, tá? Então eu sempre me senti protegida, resguardada, abençoada, direcionada, porque eu sempre fiz esse caminho. Mas aqui eu vou te entregar a psicologia, o conhecimento de uma história de 1910, lá com Freud, Moreno e etc., até hoje, 2025, onde a gente fala de neurociência, né? Tantas coisas mudaram, muitas coisas mudaram. Gente, você precisa entender assim, ó. Lá em 1910, as pessoas não tinham liberdade para falar de sentimentos. As mulheres não podiam conversar. Falar de sentimento, falar de si, abrir o que está acontecendo na família, eram coisas inconcebíveis. Não tinha esse tipo de conversa. Então, naquela época, a palavra, a conversa, tinha um poder de cura extraordinário porque as pessoas não podiam fazer isso. Hoje não. Hoje as pessoas falam tudo, inclusive o que não devem. Elas falam o tempo todo, elas se abrem o tempo todo. A dificuldade das pessoas hoje é se fechar. A dificuldade das pessoas hoje é parar de falar. Então vamos combinar comigo que não faz sentido um método terapêutico onde a gente vai para falar com um terapeuta, um psicólogo, um pastor, seja lá qual profissão que for de aconselhamento, que eu acho que só conversar vai resolver. Não vai. Anota aí. Só conversar não vai resolver. A conversa alivia. Conversa não traz cura definitiva. E eu vou te provar isso. E aqui eu vou passar, gente, eu sempre gostaria assim, de começar com vocês sem ter que explicar o que é o inconsciente, tá? Mas é praticamente impossível, porque as pessoas misturam o que é subconsciente e o que é inconsciente. As pessoas entendem o inconsciente de maneira muito rasa. Fala que crença limitante se trata tratando o inconsciente. Na verdade, não. O inconsciente é uma camada extremamente mais profunda. Ela é 90% daquilo que move o seu cliente. E as dificuldades dele são completamente inconscientes. Se fossem inconscientes, ele já teria resolvido. Entende? E é isso que eu quero te mostrar aqui. Porque eu quero tirar você daquela condição assim que eu vivi por muitos anos. Eu vivi uma crise profissional intensa. E qual era a minha crise? Eu tinha a sensação de uma falsa maestria. Eu dominava os conteúdos, vocês viram a intensidade do meu currículo. Eu falava, eu entendia tudo, eu dava aula de tudo, eu sabia analisar, eu sabia interpretar as pessoas, né? Tinha vários títulos, mas lá no fundo, bem lá no fundo, eu sentia que faltava algo. Faltava para mim e faltava para os clientes. Faltava para mim e faltava diariamente durante as minhas consultas. Eu sabia que aquela consulta era eficiente, os meus clientes gostavam, eu tinha uma boa adesão, uma boa procura, mas lá no fundo eu temia.
eu tinha insegurança na hora de liberar ele, eu não sabia se era hora de dar alta. Com isso, eu não colocava o preço condizente ao que eu pagava muito pelas minhas formações, cobrava pouco na consulta. Eu não tinha coragem, eu quero saber se você está fazendo isso, eu não tinha coragem de colocar o preço condizente, calcular o que eu paguei e o que eu vou receber, né? Então eu também vivia uma escravidão financeira. Eu trabalhava para pagar os cursos. E eu não tinha coragem de cobrar quando o cliente faltava. Eu não tinha coragem de colocar limite quando o cliente cancelava. Tem terapeuta, tem psicólogo que não consegue colocar limite para que o cliente não queira usar o WhatsApp. Isso significa o quê? Além de estar escravo e emocionalmente dependente daquele cliente, a gente não tem autoridade. Então eu era aquela profissional boazinha, sem autoridade. Eu não tinha o respeito e o reconhecimento condizente ao meu tempo de dedicação e o dinheiro colocado ali. Então todas essas crises, elas me levaram a um lugar de eu não vou me conformar com a falta de solução. E aí eu comecei a estudar o inconsciente. Gente, essa aula eu vou fazer para vocês de uma maneira completamente diferente que eu fiz nos nossos outros workshops. Essa introdução é um pouco parecida, mas eu quero te dizer que no nosso encontro de quarta-feira eu vou mostrar para vocês na prática as técnicas do método terapia do inconsciente sendo usado. Vocês vão ver um atendimento, eu vou mostrar tudo que eu fiz no atendimento para você compreender de fato a solução. Então nós pegamos esse evento, nós ampliamos ele para que você possa realmente ter todas as suas dúvidas respondidas. Então, se você tem dúvida, você anota que até quarta-feira, na aula de quarta-feira, eu vou explicar dúvida por dúvida, tá? Nós vamos esclarecer tudo. Então, vamos entender um pouquinho. Essa imagem eu vou usar para representar para você o seu aparelho psíquico. Como que o seu psicológico ele funciona, tá? O que a gente precisa entender? Que aquilo que está de fora, aquilo que é visível, aquilo que é tocável é o seu inconsciente, tá? O seu inconsciente, é o seu consciente, é aquilo que você sabe, é aquilo que você tem conhecimento, é aquilo que é visível e está fora. Geralmente é 5% do seu psicológico. Aquela parte que você não vê, que você não toca, que você precisa aprofundar para tocar, a camada mais superficial é o nosso subconsciente. É nessa área, gente, que fica registrado as memórias de infância. É nessas áreas que ficam registradas as nossas crenças limitantes. Mas na região mais profunda do inconsciente, ficam registradas memórias mais antigas e memórias mais determinantes para o funcionamento da sua vida. Então, olhando para essa imagem, o que fica nítido? Que a parte mais profunda, o que sustenta essa árvore, o que faz essa árvore ter vida, frutificar, florescer, reproduzir, multiplicar, a força que vem da raiz. Então, para que o seu psicológico funcione, é necessário a gente saber nutrir, hidratar o que está no inconsciente, no mais profundo inconsciente, tá? Aqui nós estamos falando subconsciente e consciente, nós estamos falando de 10%. 10% do seu psíquico. A maioria dos tratamentos, eles são feitos atingindo subconsciente e consciente. A maioria dos tratamentos tratam crenças limitantes, traumas de infância, não é assim, gente? Mudança de mentalidade, 10%. Mas aquilo que está no 90% nem sempre é tratado. Mirela, e o que está nos 90%? Como é que isso funciona? Gente, eu preparei essa aula de uma maneira muito especial.
Porque de uma vez por todas vocês vão entender isso agora. Ó, o que nós temos consciência é da Mirella aqui. Você tem consciência da minha presença. Mas eu sou a soma dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós. Eu sou a soma de todo mundo, olha lá. Estão vendo aqui, ó, meus pais, meus avós, meus bisavós, todos aqueles que vieram antes. Os seus olhos não veem, eles não têm consciência de quem é meu pai, de quem é minha mãe. O que vocês têm consciência é o que está sendo visto. É sobre a Mirella, ok? Mas o que atua em mim, ó. O que isso significa, Mirella? Que eu sou a soma de tudo que veio deles. Se isso é possível no corpo, se você olhar para o meu nariz, você vai ver o nariz do meu pai. Se você olhar para as minhas maçãs do rosto, você vai ver o rosto da minha mãe. E se eu posso receber o nariz, a maçã do rosto, às vezes uma patologia, que não é o meu caso, mas por exemplo a diabetes, né? Algumas patologias, algumas doenças, é muito fácil compreender que nós também recebemos os comportamentos. Os comportamentos resolvidos e muitas vezes aqueles que não foram curados. Então é assim, ó, ninguém está vendo a história da minha família, mas a história da família está em mim. Vocês têm consciência da minha presença, mas a minha presença é a soma de tudo que eles vivenciaram. Então quando a pessoa chega pedindo ajuda para você, ela é a soma de uma história. E essa história tem mais poder sobre a vida dela do que você tem consciência, do que você enxerga, do que você vê e do que a boca dela te conta. Então anota aí mais uma vez, terapia não é conversa. A fala do seu cliente não vai levar você a chegar nessa dimensão. E se você não chegar nessa dimensão, você não vai conseguir promover cura para o seu cliente. Tá bom, Mirella, então já está claro que no inconsciente, que é a raiz que sustenta a vida, as memórias daquilo que os pais, os avós e os antepassados vivenciaram, atuam hoje. É isso. E além disso, então, é importante a gente entender, nós repetimos na vida o padrão inconsciente daqueles que vieram antes. Ou seja, tudo que eles vieram antes tende a se manifestar no aqui, agora. Principalmente o que não foi curado. Pessoal, eu sei que vocês têm muitas perguntas, mas eu tô só me aquecendo. Viu? Vamos lá, tem muita coisa boa. Então, já tá claro que no inconsciente nós encontramos isso, mas o que mais? O que mais é possível ser identificado no inconsciente? Olha lá, o inconsciente, ele também guarda todas as memórias daquilo que eu vivenciei dentro da barriga da minha mãe. Ninguém viu, ninguém tocou, ninguém imaginou o que eu estava passando lá dentro, mas isso também foi registrado no meu corpo. Eu preciso dizer para você, corpo, alma e espírito não estão separados, eles estão totalmente interligados, Tudo o que acontece no corpo começou no psíquico, e o psíquico está situado na alma, ok? A origem da palavra vem de alma. Então, tudo que você passou dentro do útero da sua mãe atua e influencia a sua vida. Exatamente tudo. Tudo de bom e tudo de dor. Tudo isso está registrado no seu corpo e atua hoje. Isso significa que nós também repetimos na vida aquele padrão inconsciente que foi estabelecido quando você estava dentro do útero. Então, por exemplo, se eu me enrolei no cordão umbilical, né, se minha mãe caiu,
diversos fatores, se minha mãe teve um tumor, se ela viveu um luto, se houve um acidente, se houve conflitos, tentativas de aborto, gestações que começaram com mais de um bebê e não sobreviveu, tudo isso tem um efeito gigantesco sobre a sua vida. E aí, gente, uma chave importante para você entender isso de uma maneira bem clara. Peraí que o slide está passando. Aí. Então vamos entender isso no organismo, tá? A ciência tem falado muito, o desenvolvimento humano tem falado muito de mudança de mentalidade. Muito. Vamos mudar a mentalidade. Mas uma coisa é certa. Se mudar a mentalidade e resolvesse o problema da nossa nação, a gente já estaria curado. Porque se tem uma fase que a gente pensa grande é adolescente, a gente sonha, a gente tem imaginação. E se fosse fácil assim, as respostas no consultório seriam bem melhores. Então não é sobre mudar o que está na mente. Anota aí, não é sobre mudar o que está na mente. Não é sobre a transformação que vem do cérebro, e eu vou te explicar isso de uma maneira bem clara. É sobre uma mudança realizada no coração. O que isso significa? O coração, ele é formado antes do cérebro, 40 dias antes do cérebro. Quando o óvulo encontra um espermatozoide, esse óvulo já tem uma história genética, espiritual e almática nele. O espermatozoide e o óvulo também. Eles se encontraram e uma vida começou. Essa história começa dentro dessa vida. E essa vida começa dentro da barriga de uma pessoa que tem sentimentos, que tem emoções. E tudo que aquele embrião começa a viver, a sentir, a perceber, vai sendo organizado no corpo dele. Vai sendo o corpo de um bebê, um fetinho, uma criança, até ela conseguir pensar para filtrar o que vai entrar nela, é só uma esponja. E assim fica esse feto, né? Essa vidinha começada ali durante 40 dias. O cérebro, gente, chega 40 dias depois. Então, como é que a gente pode falar que os principais registros de comportamento que a gente precisa alterar começaram no cérebro? Me explica isso. Como é que a gente pode pensar isso? E a prova de que não é o Brasil estar nessa condição terrível. Nós estamos num estado de calamidade pública. Só que como a ignorância, no sentido de ignorar mesmo as informações com profundidade, é tão grande que a gente acha que é o quê? Me responde, qual é o resultado disso? Gente, me responde. Se você acha normal hoje as pessoas se sentirem seguras e gostarem de consultar um chat GPT para ter alívio para suas dores, e os profissionais da ajuda, eu fiquei impressionada com a pesquisa. Eu fiquei impressionada. A maioria de vocês, mais de 80%, consegue cobrar R$250 uma consulta. Como é que isso pode acontecer? As pessoas adoecidas, precisando, uma necessidade gigantesca, preenchendo seus vazios com tudo, gastando dinheiro para preencher o vazio de todas as formas, com estética, com comida, com trabalho. As pessoas estão com compulsão por trabalho. Compreende? E o seu consultório não está cheio. Tem uma equação aí que não está fechando, e nós vamos fechar isso. Eu estou aqui para te ajudar. Tem gente que acha que cobrar R$600 a sessão é um absurdo. Mas é possível. Tem muita gente que paga. E quando a pessoa vai pagar esse preço? Quando você gerar um resultado condizente. E quanto é que vale a solução de uma pessoa que está perdendo o casamento dela? Porque não consegue mudar o comportamento. Porque não consegue se comunicar bem. Qual é o preço disso, gente? Não é muito mais caro montar 2 casas, dividir toda uma estrutura familiar? Isso não é muito mais caro do que pagar um processo terapêutico? Então, eu quero te acionar hoje para você ser um inconformado com essa história de que a inteligência artificial vai tomar o nosso lugar no mercado. Porque o meu não vai.
O que eu faço trabalhando com o inconsciente não tem nenhuma inteligência artificial que faz. Porque você pode até tratar aquilo que está na mentalidade, mas as memórias do coração a inteligência não vai saber afetar. As memórias que estão no coração a inteligência não vai saber resolver. E é isso que eu quero te ensinar agora. Vamos lá. Então, vamos entender aqui. Qual é um dos maiores equívocos? A gente tenta tratar a mentalidade. A gente, por exemplo, a psicologia, gente, por um tempo bem significativo, né, bem significativo mesmo da história, ela apontava os principais traumas para a infância. Então, o que isso significava? Nossos pais erraram. E se os nossos pais erraram, eles são culpados. E se a gente tem os pais como culpado, a gente tem que lembrar que a gente é metade pai, metade essa mãe. Então, quando eu entro nesse movimento, o que eu estou fazendo? Eu estou retirando força. Eu estou enfraquecendo esse cliente. Por isso que nós entramos nessa condição que nós entramos. Quando a gente trata crenças limitantes, a gente não está tratando a raiz do problema. Por exemplo, um dos maiores desafios hoje é a procrastinação, né? As pessoas que começam uma tarefa e elas não conseguem terminar. Elas se envolvem com muitas coisas e concluem poucas. Elas não conseguem manter a atenção para a realização de uma tarefa. E aí, no método convencional, a gente acha que orientar, aliviar a ansiedade da pessoa, mostrar para ela alguns caminhos, vai resolver. Isso vai aliviar, gente. É mais ou menos assim. Era o que me indignava quando eu atendia. O cliente chegava lá com um copo cheio. Eu conversava, orientava, eu analisava as pessoas que ele convivia. Ele esvaziava o copo, mas na outra semana ele chegava com um copo cheio de novo. E se ele ficasse em uma semana de terapia, sabe o que acontecia? O copo transbordava. E se ele por acaso encontrasse alguém que ajudava ele a esvaziar o copo mais rápido, ele não voltava. E aí ele não pagava a sessão que ele tinha marcado. Ele faltava e não pagava. E eu pensava, gente, eu não posso esvaziar o copo de ninguém. Eu tenho que ser um profissional que eu vou ensinar ele a não deixar o copo dele encher. Eu quero que você me conte se você é um profissional que está esvaziando o copo ou se você sabe exatamente como não deixar o copo do seu cliente encher. Tá bom? Se você sabe exatamente qual é o caminho para não acontecer. Eu quero também que você me diga se faz sentido para você. Pensa só. Que sentido faz eu achar que os traumas de infância eles são maiores do que o efeito daquilo que eu vivi dentro do útero? Eu vou mostrar para você que não. Quando você nasce, você já tem 2 anos, 1 ano de história dentro da barriga da sua mãe. E é esse 1 ano de história na barriga da sua mãe que é determinante para a vida. Então, gente, a força do inconsciente, ela vem exatamente dessa história. E as pessoas não se comunicam pelo que sai da boca, nem pelo que sai do pensamento. As pessoas se comunicam pelo que sai do coração. E é o coração que é a fonte de toda a vida. Porque quando o coração para, tudo para. O coração é o único órgão que mantém vida completa e plena. Se ele parar, tudo parou. Se o cérebro parar e o coração continuar funcionando, gente, você continua viva? Então, o que é necessário perceber? Que você precisa aprender a realizar cura no coração. E não é frequência. Não é tratar frequência. É tratar e curar traumas e bloqueios. Mirela, mas como? Vamos chegar lá. Amor, vou te pedir de novo. Tá bem quente pra mim. Por favor. Gente, o ar aqui... Meu amor, quis me aquecer. Obrigada. Acho que é melhor. Então, vamos lá. Então, qual que é o nosso desafio? Tratar o coração e alinhar ele com a mente, tá? Esse é o desafio de todo profissional que trabalha com ajuda. Não importa, ou pretende trabalhar. Não importa se você é psicólogo,
ou se vai aprender a ser, se é pastor, ou se está trabalhando só no inconsciente. Gente, essas imagens aqui eu coloquei só para me orientar, porque a equipe falou assim, Mirella, hoje você não vai estender o horário. Que eu sempre empolgo e tem informação demais. Então nós fizemos 2 aulas, porque a apresentação principal vai ser na aula da semana que na aula de quarta-feira, depois de amanhã, às 19h30, eu vou mostrar a intervenção. Mas não adianta eu mostrar a intervenção se você não entender isso aqui. Não adianta eu aplicar uma técnica para você ver e explicar o passo a passo dela, se as pessoas nem sabem que eu estou falando de trauma no inconsciente. Se as pessoas estão misturando inconsciente com subconsciente, acham que tratar crença está resolvendo, tá? E aí, isso aqui depois eu jogo lá, eu dou um print aqui e eu jogo lá no grupo para vocês. Não se ocupe com isso agora, era só para que eu pudesse ser didática com vocês, tá bom? Então, como é que o trauma ele é formado? Ele surge a partir de uma experiência muito intensa, na maioria das vezes dentro do útero. Uma experiência emocional forte vivida dentro do útero ou por outras gerações. Aquilo, então vamos para os fatos, tá? A gente estava falando da procrastinação. Então se trata a procrastinação de maneira muito rasa. Mas aqui a gente percebe que muitas vezes a procrastinação ela tem origem num trauma vivido dentro da barriga da mãe. Eu vou dar um exemplo disso, né? Uma cliente que teve uma experiência onde ela se enrolou no cordão umbilical. E ela se enrolar no cordão umbilical não foi um movimento por acaso. Ela enfrentou uma dor dentro do útero, essa dor fez com que ela se enrolasse no cordão umbilical e todas as vezes que ela se movimentava dentro da mãe dela, o que acontecia? O cordão asfixiava ela. Então, o que ela aprendeu? Toda vez que eu tento me movimentar, eu corro risco de morte. Então, o que essa cliente aprendeu no corpo dela? Que ela tinha que paralisar. Que movimento demais era risco. Que movimento demais era perigoso. Que movimento demais colocava a vida dela em perigo. Então, diante de toda a situação em que essa cliente precisava se movimentar e se posicionar para garantir uma mudança na vida dela, ela paralisava. Então, ela veio para o consultório trabalhar procrastinação. Mas tem muitos profissionais que acham que procrastinação, o problema da procrastinação é o quê? Crenças limitantes. É porque foi tolhido pelos pais. Gente, isso é muito superficial. Se fosse isso, nós já somos adultos, nós temos poder de escolher. E ressignificar não é tratar. Entenda uma coisa, nós precisamos aprender a tratar. Tratamento cura. É tratamento, tá? Então essa cliente acessou essa história, tomou consciência do que aconteceu no inconsciente e nós tratamos. Acessar o inconsciente não é o suficiente. Então, o que acontece? O corpo registra essa experiência ela é registrada no organismo como um alerta. Assim como a pessoa, por exemplo, que sofreu, que traz traumas e bloqueios de rejeição por aquilo que a avó passou com o avô. E que às vezes essa pessoa nem soube, porque nem conheceu essa avó. E essa memória de dor, de abandono, de rejeição continua no corpo dessa mulher. Então, essa memória está no organismo dessa mulher. Toda vez que alguém está guardado, gente, porque precisa de cura. Mas vamos lá, tem muita coisa para a gente tratar, né? É um momento de muita... Vou apresentar meu marido para você. Amor, vem cá, já que você está me ajudando. Gente, esse é meu maridão. Aqui é bem assim, viu, gente? Bem em casa. Quem me conhece sabe que para mim não existe valor maior do que a família, né? Quem são meus alunos vivem isso comigo todo dia. Deixa eu explicar aqui como é que... Nós somos grudados, grudinho. É o grudinho, tudo junto, né, amor? Isso aí. Junto e misturado. E, gente, deixa eu contar uma coisa. Aproveitem que vocês estão tendo uma aula. Eu já vi muita gente passar por essa aula aqui que vocês estão tendo agora, tá? Então eu posso falar, que eu vou falar aqui é real.
muita gente já passou por essa aula e cresceu demais, explodiu. Então tomem nota, fique atento, desliga tudo, hein? Foca nisso daqui, que tenho certeza que vai fazer muito sentido. Vocês estão tendo contato com conteúdo que não é comum por aí, não é trivial, tá? É diferente e dá certo, os resultados acontecem. Então aproveitem, viu? Eu quero aproveitar uma adaptação aqui, amor, na aula. Já que eu tô falando de trauma no corpo, gente, a mulher traumatizada, o homem traumatizado tem dificuldade disso aqui, ó. Desse encaixe. Sabe por quê? Sabe por quê da dificuldade? Solta mais. Sabe por que da dificuldade? Porque o trauma tá no corpo. Então, qual é a tendência da pessoa traumatizada? Não consegue. Ela não consegue. Ela não consegue se entregar. Daqui a pouco ele vai dar aula aqui, Obrigada, amor. Então, o trauma, ele tá no corpo. Você tem que ser um terapeuta que precisa saber tratar essas memórias que estão registradas. E o que acontece é que toda experiência é gatilho para esses traumas que estão no corpo. E a gente está focado em mudar a mentalidade, em desabafar. Isso não resolve, porque toda emoção e sentimento guardado que não foi processado, não foi resolvido, não foi tratado, a nota é sobre tratamento, ele foi guardado no inconsciente. Por que ele foi guardado no inconsciente? Para não resolver? Não, ele foi guardado no inconsciente porque na fase que você viveu o trauma e o bloqueio, você não tinha capacidade cognitiva de resolução. Então, o que o inconsciente faz? Ele pega a informação, ele guarda para que no momento adequado você resolva. Os traumas, eles são formados e estabelecidos assim, mas está tudo guardado para resolver. E se você deveria ter aprendido isso desde da sua infância, na fase que você aprendeu a higienizar seu corpo, você deveria ter aprendido a higienizar seu psíquico. Você não aprendeu. Então imagina quanta coisa acumulada. Então essa proximidade com o outro aciona os meus traumas. Tá? E o inconsciente, ele cria os próprios mecanismos automáticos de defesa. Então, para você não repetir aquela história, por exemplo, na procrastinação, para eu não repetir a história de colocar a minha vida em risco, eu me paraliso, eu deixo de fazer para preservar a minha vida. É um mecanismo de defesa criado. Só que esse mecanismo de defesa, ele é criado para ser usado por um curto espaço de tempo. Como a gente não sabe, a gente passa a criar ele e usar ele todos os dias de forma automática. E você entra no piloto automático. Você acorda porque é dia, dorme porque é noite. Entende? Não entende o que está acontecendo com a sua vida. Então, quanto mais antigo, quanto mais primário, quanto mais arcaico a experiência do trauma, mais limitante é na sua vida. O que isso significa? Mirela, você está me dizendo que eu tenho que parar de tratar traumas de infância? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Só que antes da infância, nós temos a história de vida intrauterina e temos a história da família que veio registrado nesse corpo. Esse corpo tem essas memórias, tanto de trauma de vida intrauterina. Tratar o trauma de infância é tratar parcialmente o seu cliente. É aliviar o sintoma, não é resolver o problema. Por isso que a pessoa que está numa relação abusiva, ela sai de uma relação abusiva, ela vai para outra, vai para outra, vai para outra. Eu sou psicóloga jurídica e criminóloga. Qual que é o maior problema na área de abuso? De abuso de mulheres, de agressão de mulheres, elas voltam a repetir, elas escolhem um parceiro, elas denunciam, depois elas tiram uma queixa. Elas mesmo voltam para a relação, porque não conseguem superar isso. E a gente vai dar os motivos. Aí fica lúdico. Outro ponto importantíssimo da gente entender são as compulsões, né? Por que razão a gente tem compulsão por comida? Por que razão a compulsão pela bebida? E o problema mais sério hoje, gente, a compulsão pelo trabalho, a compulsão pela internet, a compulsão pelos jogos. A gente trata a compulsão de uma forma muito superficial.
A compulsão, na maioria das vezes, ela vem de um vazio. A pessoa come porque algo falta e ela precisa preencher esse algo. Essa memória está no corpo. Por isso que a pessoa vai lá e faz uma cirurgia bariátrica e ela entra em depressão. Por isso que a pessoa vai lá, faz 6 meses de terapia convencional para ser autorizada a fazer uma cirurgia bariátrica, faz, tem resultado e tira a própria vida. E aí as pessoas falam, ela não se acostumou com um corpo novo. A gente se acostuma com tudo que é bom. A gente só não se acostuma com a dor. E a comida era a muleta dela. Ela comia para preencher o vazio. Compreende? Se arranca a muleta, a única coisa que a pessoa tem. Então, a tendência de quem faz bariátrica que não trata a raiz do problema, que na maioria das vezes são traumas. Né? Por exemplo, é muito frequente que a pessoa que come demais, às vezes vivenciou uma experiência de abuso na infância. E ela come para proteger assédio sexual. Isso é muito comum nas mulheres. Ela come para não ser desejada por um homem, para o corpo aumentar. Outra dinâmica que é muito comum em quem tem compulsão por comida. Mulheres que estavam gerando bebês, esses bebês morreram e elas nem souberam. Ela teve uma perda gestacional, sabe aquela coisa assim, ó, eu achei que estava grávida, era um sangramento. Não, não era não. Então, essas mulheres, às vezes, elas estavam grávidas sim. E quando uma mulher engravida, o corpo dela abre para receber esse bebê e para trazer ele à vida. Então, a vida se expande dentro dessa mulher. Mas quando esse bebezinho morre, não importa se ele ficou 5 dias, 10, 20 ou 30 dias, o corpo dela também sente a morte. E esse corpo, às vezes, não entende que essa gestação foi interrompida. Porque ele não tomou consciência de tudo o que está acontecendo nele. Compreenda, é fundamental que você entenda que nós somos um ser integral, nós temos que saber tratar a pessoa por completo. Você não pode ser um profissional que fica investigando o problema, que o cliente chega e você quer achar o problema e acha que ele vai na fala dele te contar qual é o problema. Não vai. Esse tipo de memória, a pessoa não sabe te contar, nem ela sabe que isso está atuando. Compreende? Então, o que a gente precisa entender? Essas memórias estão lá, estão gerando sentimentos e comportamentos. E como nós nos comunicamos com as pessoas pelo que nós sentimos, por exemplo, se eu tenho resistência, meu corpo tem um trauma, e meu marido tenta proximidade comigo e eu resisto, o que ele vai assimilar não é o meu amor, é a minha resistência. Compreende? E é nesse nível que nós precisamos tratar. E a gente não aprendeu a tratar esses sentimentos. Nós aprendemos o quê? A fingir que eles não existem. Então, hoje, o que acontece na maioria das casas é assim, uma mulher linda, empoderada, forte, é o que todo mundo vê. Sabe? É capaz de realizar qualquer coisa. Guerreira, tem pavor desse nome. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, a criancinha, ela tá ferida. Mas ela tá ferida não foi porque ela foi ferida na infância. Foi porque ela trouxe memórias não resolvidas da família e porque viveu experiência dentro do útero que não foram curadas. Então ela já nasce com essas memórias que deveriam ser tratadas ao longo do tempo. Do mesmo jeito que a gente higieniza o nosso corpo diariamente, a gente deveria higienizar o nosso psíquico. Como não nos ensinaram a fazer isso, é assim. E aí, eu já falava sobre isso. Até você tornar consciente as suas dores inconscientes, você vai chamar de destino tudo que aconteceu na sua vida. E não existe essa história de ser destino. Eu mesmo me casei super tarde porque eu achava que era destino. Até eu descobri, gente, nossa, isso pra mim é muito forte. Pensa, uma mulher que queria casar com 26 anos de idade, casou aos 44. O sonho era ser mãe. Eu me casei aos 44 anos, eu tô com 49.
Você entende o que é isso? Eu fui para a psicologia buscar o quê? Cura. Eu fui para a psicologia buscar o quê? Solução. Tratei todas as minhas crenças. Vivia no medo, na raiva e na culpa. Culpa de tudo, não merecia nada, ajudava todo mundo. Não conseguia ninguém para me ajudar, porque todo mundo me ajudava, mas ajudava dessa forma. Desabafar, seus pais, seu pai trabalhava demais, sua mãe era muito passiva, o problema era esse. Eu falava, não faz sentido. Não faz sentido tanto vazio, tanta falta de clareza do que caminho a seguir da minha identidade por causa dessas coisas. Não é possível que eles fizeram coisas maiores do que isso, muito maiores do que isso, não foi suficiente para eu superar. Então, e é assim que as pessoas estão em casa, pessoas traumatizadas, corpos magníficos, bem tratados, bem cuidados, muito dinheiro investido ali. Entenda uma coisa, se as pessoas têm dinheiro para investir na solução do corpo dela, para criar uma imagem, para preencher o vazio dela, você acha mesmo que essa pessoa não vai ter dinheiro para pagar uma consulta para você? Se ela não está pagando uma consulta para você, é que você não está trazendo nem o alívio que a estética traz para ela. Compreende? Então, e o que acontece? Olha lá. Hoje o que acontece é assim, que os adultos se encontram pelas dores não superadas. Então, você projeta no seu parceiro as suas dores inconscientes. Ele projeta em você as dores dele inconsciente. O cliente que chega no seu consultório projeta todas as dores inconscientes dele em você. Aquele padrão de defesa que ele desenvolveu, ele vai projetar em você. Então, se ele desenvolveu o padrão da pessoa que, para não se entregar no vínculo, questiona tudo, está sempre insatisfeito, é reclamão, né? É ingrato, ele vai ser ingrato com você. Se essa pessoa é salvadora na vida dela, na casa dela, se ela que quer salvar todo mundo, cuidar de todo mundo, ela vai para o consultório, ela também vai querer cuidar de você. Ela vai querer só desabafar, ela não vai deixar você penetrar a dor dela. Entende? Se a pessoa é aquela que disputa com todo mundo, ela chega no consultório, ela vai disputar com você. Se ela falta em tudo que ela se compromete com o outro, ela vai faltar com você. Você precisa entender isso, ela está ferida. Qual é o problema mais sério que a gente enfrenta hoje, gente? Essa pessoa chega lá ferida, você também tá. E aí o que acontece é isso. No fundo, os dois estão precisando de cura. Porque a maioria das formações hoje não oferecem oportunidade de estágio, oportunidade para que as pessoas façam um caminho de cura ali também. Mas você não pode dar para o outro um caminho que você não está trilhando em você. Então, o que eu aprendi? Já temos um tempinho, gente. Agora nós vamos aprofundar, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, estou olhando aqui no nosso controle, que esse é um dos problemas mais sérios. Pessoas traumatizadas encontram parceiros traumatizados, que têm filhos traumatizados, que encontram terapeutas traumatizados, e aí estão todos adiando o que precisa fazer, procrastinando tudo. Estão todos suprindo o vazio e a compulsão com jogos, com tudo que não resolve, porque as memórias estão aí. As mulheres estão se sobrecarregando, por quê? Porque o corpo não entendeu que a gestação terminou e ele continua se comportando, crescendo, crescendo, crescendo. Essa mulher se sobrecarrega para poder aliviar o vazio e aí os problemas vão aumentando. Vão para ajuda, chega alguém que está pior às vezes do que ela. Porque eu falo que eu tenho mais preocupação com quem acha que está curado e está tratando só mente consciente e subconsciente do que quem não começou a cura. Porque quem está tratando e tratando de maneira errada está mais perdido ainda. Então vamos lá. Falei, vou ter que fazer um outro caminho, esse caminho não está dando. Eu vou ter que entender uma outra história, eu vou ter que trazer uma outra solução, porque eu não me conformo. Eu não me conformava, gente, eu quero trazer esse inconformismo para você, porque é esse inconformismo que vai gerar cura. Eu não quero mais que você, um profissional que me encontrou um dia,
se conforme de uma mulher sentar na sua frente, um homem, dizer que o casamento dele está acabando, que ela precisa da sua ajuda, e essa pessoa sair de lá sem uma direção muito clara do que ela precisa fazer. Essa pessoa sair de lá sem entender qual a origem de fato é o problema dela. Porque se você é aquela profissional que acha assim, não, o problema é o marido, eu quero te dizer, se você entender o que eu te expliquei, ela vai trocar de marido 1, 2, 3, 4 vezes e vai pegar sempre o mesmo padrão inconsciente de marido. Porque quem ajuda demais, quem só sabe ajudar o outro, vai encontrar um que só quer receber. Quem só dá, só quer receber. Só encontra quem quer receber. Quem dá demais, gente, não suporta receber do outro, ser cuidado, ser protegido. Tá? Então eu quero trazer para você essa certeza de que nós não podemos nos conformar e não ter uma resposta clara, seja qual for o problema do seu cliente. As respostas, elas são claras quando você entende sobre o inconsciente. Então, o que eu discerni nos últimos anos? Nós temos fases de amadurecimento. Na primeira fase da vida, que eu chamei de fase do eu, eu comecei a contar minha história, não terminei, vou contar aqui. Na fase do eu, você só recebe. Então a gente imagina aqui, ó. Mirella veio do pai e da mãe dela, que vieram dos avós, dos bisavós e etc. Na fase do eu recebo, fico cheia e aí chega a hora de eu devolver para a vida o que a vida me deu. Ok? Essa é a fase do eu. Se quando eu estou na fase do eu começo, ao invés de eu me encher, eu começo a falar assim: ah, mas ser igual minha mãe, passiva, aceitar tudo de homem, eu não. Comigo não vai ser assim não, isso vai ficar de fora da minha cesta. Ah, ter um marido que trabalha igual meu pai? Não, ser grosseiro com a minha mãe igual meu pai era? Não, querer só saber de sair com os amigos. Eu não preciso disso, eu não vou passar por isso não. Eu deixo de fora. Quando eu me viro cheia ou vazia? Se eu tiro aquilo que foi dor deles e experiência difícil e falo que eu não vou levar para minha vida, a minha tendência é me virar vazia. Só que agora a minha fase é de devolver para a vida o que eu recebi de lá. Se eu estou vazia, eu tenho pouco a entregar. Se eu estou cheia, quem está completamente cheio transborda naturalmente. Estão me acompanhando, gente? Eu estou falando, esse conteúdo aqui, ele é exclusivo. Eu recebi quando eu falo que quem mais me ensinou não foi a psicologia, foi Deus. Vocês não acreditam, mas essa direção, essa conclusão, eu recebi realmente do Espírito Santo. Foi uma percepção interna de tudo que eu passava na minha vida e passava no consultório e não conseguia trazer de solução. Então, na fase do eu, a gente vai transbordar e chega a fase do nós, geralmente ali na adolescência, um pouco mais pra frente. Hoje a nossa adolescência vai até os 40, né? Wesley tá lindo de mim, não é, Wesley? Os adolescentes estão com 40 anos. Mas não importa a idade, importa que chega a fase de devolução. Na fase de devolução, você só dá o que você tem. Se você tem pouco, você vai dar pouco. E se você tem pouco e vai dar pouco, o seu filho vai pegar pouco, se preencher pouco e vai entregar para os filhos dele menos ainda. Ok? Essa é a fase do nós, onde a gente deveria entregar de maneira diferente. Tá? E o que eu quero dizer para vocês, o que eu estava comentando? Quando eu fui para a psicologia buscar cura, eu tinha uma compulsão. Não era normal querer estudar tanto daquele jeito. Não era normal querer trabalhar tanto daquele jeito. Era uma compulsão pela solução. Porque eu tinha um vazio. E esse vazio, gente, ele só foi curado quando a minha mãe, eu já estava com quase 40 anos de idade, pediu para que eu ensinasse as técnicas que eu estou ensinando para vocês aqui hoje. É claro, gente, é impossível ensinar 1 ano de formação em 2 aulas.
né? É impossível, não tem jeito. Eu vou fazer uma demonstração, vou abrir a oportunidade, quem quiser fazer parte com a gente vai avaliar se é o seu perfil, se é o seu momento de caminhar junto com a gente. Na quarta-feira eu vou falar como isso acontece, mas a minha cura só veio o dia que eu ensinei a minha mãe as técnicas que eu utilizo. Ela aplicou a técnica em mim, e aí nós descobrimos que eu vim de uma gestação onde era mais de um bebê. Era mais de um bebê. E o outro bebê que minha mãe não soube, porque hoje, gente, hoje, 49 anos depois, a gente só sabe de um bebezinho a mais na imagem depois do 6º mês. Naquela época nem tinha isso. 6º mês não, 6ª semana. Então, o que acontece? Nessa experiência, eu tive irmãos que não nasceram. E a memória dessa morte permaneceu. Então me veio um vazio. E a prova disso é que eu colocava minha irmãzinha imaginária. Na fase do eu tinha que ficar com ela, que era o que preenchia o meu vazio. Mas quando eu fui para a fase do nós, eu não pude levá-la comigo. E a fase do nós, gente, é a fase onde a gente devolve para a vida. Olha lá, é a fase onde agora eu vou servir. Na fase do eu fui servida. Na fase do nós, eu vou servir. Na fase do eu recebi. Na fase do nós, eu vou entregar. Uma pessoa vazia vai dar conta de uma pessoa cheia? Não vai, gente. Ela vai olhar aquela pessoa cheia, transbordante, querendo fluir, ela vai falar, nossa, mas que preguiça, não dou conta desse ritmo, não. E uma pessoa cheia vai dar conta de uma pessoa vazia? Não, esse aí não vai dar conta do meu ritmo. Então, o que eu estou garantindo para vocês? Que o encontro de todo casal é sempre na mesma medida. Não existe um melhor, outro pior, um certo e um errado. Eles se complementam nas suas dores, naquilo que falta e naquilo que se tem. E na fase do nós, todo ser humano tem a responsabilidade de gerar vida. Porque eles receberam vida, agora eles geram vida. A gente gera vida através da nossa profissão, a gente gera vida através dos filhos. Quando a pessoa está vazia e ela não superou todas as dores que ela viveu em relação aos pais, ela vai para a fase do nós, ao invés dela devolver para a vida, ela começa a cobrar do parceiro. Não, porque ele não faz nada, porque ele não quer saber de mim, porque ele não tem que responsabilidade, eu tenho que ensinar tudo, porque eu me sinto sozinha, ele não me faz feliz, eu não preciso disso, eu não preciso estar passando por isso. Né? Em contrapartida, o homem tá lá assim, não, mas ela, depois que as crianças nasceram, ela só quis saber dos filhos, ela não quer saber, ela não me admira, ela não me elogia. E aí o que acontece com esse casal? Ele começa a fazer os planos para cá, ela começa a fazer os planos para lá, e naturalmente eles tendem a se distanciar. Quando tem filho, é natural que essa mulher ou esse homem puxem esse filho para o meio do casamento, porque eles estão vazios. Eles precisam preencher os vazios, a mulher precisa preencher o vazio dela e se afastar desse homem porque o corpo está traumatizado e agora a postura dele está acionando todos os traumas que ela não tratou. Tá fazendo sentido, gente? Eu vou ver o chat aqui tudo depois para eu saber se está fazendo sentido. Tá? E vai anotando as perguntas, porque eu preciso de você completamente preparado para a nossa aula de quarta-feira, tá bom? E aí, o que acontece aqui? Agora, esse casal começa a gerar vida? Não. Começa a gerar peso, começa a gerar separação, começa a gerar filhos com conflitos de identidade, com dificuldade de manter a atenção, filhos agitados, filhos necessitando de suprir as próprias carências e vazios com jogos. E aí vai. E essa é a fase do nós. O casal briga ou se distancia, não tem um meio termo, na maioria das vezes, ou briga demais e se separa ou se abandonam. A criança fica perdida, a criança fica aqui tentando resolver o vazio dos dois.
Quanto mais ela tenta resolver o vazio dos dois, mais perdida e adoecida ela fica, sem força para cumprir as tarefinhas delas na escola, sem força para ser uma criança saudável brincando com os amigos, e a descendência dessa família vai ficando comprometida. A superação dessas fases de amadurecimento, gente, é o que nos permite ter uma vida plena. E hoje acontece uma coisa muito séria. A maioria das pessoas querem sair da fase do nós para servir o todo. A internet tem estimulado muito isso, né? Servir a nação, servir a própria nação, outras nações, fazer um trabalho amplo na internet de ajuda, quando na verdade essas pessoas ainda estão fixadas na fase do eu. Porque o trauma das memórias que estão lá dentro desse corpo não foram tratadas. E aí elas querem avançar para a fase do todo, que poucas pessoas chegam lá, porque é uma fase que exige maturidade emocional, sem ter resolvido as dores emocionais. Elas até chegam, mas elas voltam. Elas até chegam, mas elas recuam. Muitos chegam deixando o parceiro no meio do caminho. E é essa cena que você tem no seu consultório. É essa cena que você recebe todo dia. Um homem que está insatisfeito com o próprio pai porque julgou, porque criticou. Mas isso não tem a ver com a infância dele, não. Tem a ver com os traumas, daquilo que a mãe viveu com o pai quando ele estava dentro da barriga. Eu lembro bem um caso de procrastinação muito forte de um homem que tinha todo o potencial para ser incrível, estava perdendo o casamento, um mega empresário, perdendo o negócio da empresa. Por quê? Porque ficava procrastinando, porque não sabia se comportar, porque ficava confuso em tudo que fazia. Já tinha feito tudo quanto é tipo de tratamento, já tinha feito constelação familiar, já tinha feito hipnose, já tinha feito psicanálise, já tinha feito TRG e etc e tal. Chegou no consultório, gente, que a gente foi trabalhar a questão para perceber a origem, ficou muito nítido que a mãe dele tinha tido um relacionamento extraconjugal quando era casada com o pai dele, né? E nessa relação, nessa relação com esse homem, essa mãe cresceu na dúvida sobre a identidade do menino. Então a confusão, aliás, crente, praticante, uma pessoa que estava na igreja todos os dias, servindo, um homem lindo, um coração maravilhoso, chegou adoecendo fisicamente no consultório. E aí o que a gente percebeu? Essa dúvida da identidade, o conflito de identidade dele, surgiu daquilo que a mãe viveu. E o comportamento da mãe tinha a ver com a história dessa família. Compreende? Então é sempre muito mais profundo. E agora eu preciso que você entenda que se você não tiver solução para trabalhar nessa dimensão, você está criando problema e não solução. Porque o engano é pior do que não fazer nada. Pior do que a pessoa que não está tratando é a pessoa que está tratando da maneira errada, porque ela está colocando dinheiro em você. E tudo que a gente faz com o outro volta pra gente. Então, por isso que eu tenho tanta alegria nos momentos em que a gente está aqui para poder dividir com você aquilo que foi cura para mim. Eu estou te entregando aquilo que me curou. Aquilo que eu recebi de Deus e foi a única coisa que de fato me curou. E eu quero dizer para vocês, gente, muitas igrejas, a maioria das pessoas cristãs, elas estão adoecidas justamente porque os traumas às vezes impedem que essa pessoa confie inclusive em Deus. Os traumas e as emoções mal resolvidas de uma história, de uma vida inteira, de uma família, atua na geração seguinte de maneira que essa geração seguinte não consegue sentir confiança em Deus para se entregar, para se permitir ser conduzido na vida. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Se eu tivesse que resumir o problema seu e do seu paciente em uma imagem, seria essa aqui, ó. Essa imagem. É o que você precisa fazer lá no seu consultório. Você precisa ajudar o seu paciente, o seu cliente, a soltar a família dele de origem.
Você precisa ajudar o seu cliente, o seu paciente a cortar o cordão umbilical. Amor, pessoal, anota para mim o vídeo do cordão umbilical pra gente jogar no grupo deles amanhã, para eles entenderem o que eu tô falando. Então é assim, ó, o que você precisa ter clareza? O cliente que chegou até você, ele não tem problema na fase do nós. Ele não tem problema na fase do todo. Ele tem uma fase do eu que não foi resolvida e ele seguiu para a fase do nós, está tentando avançar para a fase do todo, preso na família de origem dele. E essa prisão, gente, ela é inconsciente, ela é psíquica e ela não está nos traumas de infância. Essa prisão está nos traumas de vida intrauterina e aquilo que os antepassados vivenciaram. E você precisa ser essa pessoa que vai ajudar, porque a mãe não conseguiu fazer isso com ele. A mãe não conseguiu cortar o cordão umbilical. Então você tem que ser esse profissional que vai ajudar ele como cortar, de que forma cortar e como viver sem esse cordão. Compreende? Isso só é possível tratando os bloqueios. Mirela, eu não tenho esse tipo de problema no consultório. Você só tem esse tipo de problema no seu consultório. Porque esse cordão, deixa eu te explicar, ele não é consciente. Não é aquilo que o seu cliente sabe, não é aquilo que ele te contou. Esse cordão, ele é totalmente inconsciente. E ele é seu julgamento, as culpas, as críticas. Compreende? A pena, sabe aquele cliente que tem pena? Porque, gente, quando eu tô aqui na fase do nós e a coisa se desestrutura aqui, com a profissão, com o dinheiro ou com o marido, porque a quantidade de dinheiro que você tem está relacionada à sua capacidade de gerar vida. Quanto mais você serve e gera vida, mais o dinheiro vem para você. Dinheiro é força de vida. Por que eu posso hoje cobrar uma sessão de 10 mil reais e ter cliente e você não pode cobrar uma sessão de 250 reais e ter sua agenda cheia? Gente, é simples, é o que você está devolvendo para a vida, é o que ela te dá. Eu falo isso muito emocionada, porque eu já sofri muito para chegar até aqui. E para mim é muito desesperante saber que tem muito mais pessoas sofrendo porque a gente não consegue ter esse tipo de conversa profunda e clara. Então, a vida vai te devolver tudo o que você entregar para ela. Você pode cobrar o preço daquela sessão que você quiser. E quanto mais você cobra, 100 mil reais hoje um processo comigo me permite ajudar 6 mil pessoas, sem que elas tenham que pagar. Vocês compreendem o que eu estou falando? Então você devolve para a vida o que você recebeu de cá. Mas quem está traumatizado não consegue enxergar a grandeza daqui. Quem está traumatizado está preso na culpa, na raiva, na pena, não consegue servir aqui porque quer cuidar da mãe, não conforma com o destino dos pais. Quer resolver a vida deles, ou quer criticar, ou tem medo de repetir a história deles. E quanto mais você teme, mais você repete. Então, cortar esse cordão umbilical não é uma tarefa simples, sem tratar traumas do inconsciente. Gente, traumas, abuso sexual, desejo, tentativas de suicídio, pedofilia, tudo que existe hoje não se trata ressignificando. Ressignificar é você dar um novo significado para uma história. Não se ressignifica traumas e bloqueios. Traumas e bloqueios se tratam. E anota aí, pelo amor de Deus, não é sobre técnicas de acessar o inconsciente. Não é sobre técnicas de acessar o inconsciente. O que mais tem no mercado é técnicas de acessar o inconsciente. A TRG, constelação familiar, PNL, hipnose, todas essas técnicas acessam o inconsciente. Até uma criança é capaz de perceber o inconsciente de uma pessoa. Você não tem que acessar o inconsciente, você tem que acessar e tratar. Você tem que ajudar o seu cliente a romper com a história dessa família. Não existe ruptura sem cura. Não existe ruptura sem cura. A cura tem que acontecer na fase do eu. E qual que são os maiores riscos que a gente hoje tem
dos métodos convencionais. Quais são as maiores falhas que nós cometemos hoje? Aí nós já estamos encerrando. Nós estamos encerrando, gente, porque amanhã tem aula da formação e a semana passada eu não dei, porque eu estava numa crise alérgica, os alunos ficam daquele jeito, né? Já tem um montão. Então amanhã tem aula e quarta-feira tem a aula que eu vou mostrar para você. Gente, eu vou mostrar para vocês o padrão inconsciente. Hã? Compartilhar com os amigos próximos. Tá. Vou mostrar para vocês a formação do trauma, tudo. Eu vou mostrar um atendimento onde vocês vão entender tudo que eu tô mostrando. Tá bom? E você convida todas aquelas pessoas que você conhece, que trabalham com ajuda, aquelas que têm um potencial de fazer transição de carreira, porque você sabe que ela tem competência, coloca já o seu alarme aí, tá? Porque eu decidi assim, ó, gente, eu fiz algumas vezes as técnicas ao vivo. E aí eu fico muito preocupada e eu já quero fazer um alerta aqui. Porque tem pessoas que são irresponsáveis. E por que eu chamo de irresponsáveis? Porque se eu dei o alerta e a pessoa infringiu, ela foi uma irresponsável. Então tem pessoas que vêm lá usando a técnica e vai fazer no filho, vai fazer no marido. E isso pode trazer problemas sérios. Porque o problema, o desafio maior não é acessar o trauma, é você tratar o trauma. Tá? E tratar não é numa única sessão, é num desenvolvimento. É isso que você precisa entender. Existe início, meio e fim para tudo, ok? E eu vou mostrar isso. E aí eu decidi mostrar na confiança de que as pessoas vão entender que não é para ser feito. Porque às vezes por causa de uma pessoa que não é responsável com o que você está entregando, você deixa de ajudar 30, 40, 50. Tá? Então é uma decisão ousada. Eu vou pegar um atendimento que eu fiz, que está gravado, e vou mostrar para vocês tudo que foi feito. Como os traumas de vida intrauterina afetaram a vida dessa paciente por completo. Tá? E se você tiver algum caso, você traz para mim, por favor, que a gente vai conversar também. Então, quais são as falhas mais sérias dos métodos que a gente utiliza hoje? Primeiro, a maioria das pessoas, dos profissionais que atendem, foca só naquilo que o cliente tem consciência. Só no discurso, acha que o caminho da cura é a fala, ou usa técnicas de acessar o inconsciente, como constelação familiar, como hipnose, como a informação vem de fora do cliente. O cliente nem sempre percebe aquilo dentro dele e aí se cria um problema maior do que uma solução. Sem falar de outras questões que às vezes podem estar envolvidas com isso, como questões espirituais. Porque às vezes tem pessoas que misturam técnicas e abordagens e fazem uma confusão com o que estão entregando, né? Então, para mim isso é muito perigoso. Na maioria das vezes as pessoas focam nas compulsões, na procrastinação e não sabem levar o cliente na raiz do problema. Trabalham no sintoma e não na causa real, né? Essa pessoa ela pode levar anos de sessão, anos de terapia, fazendo essas intervenções, participando de cursos e etc, sem de fato ter cura. Né? Eu mesmo fiz todas, vocês viram o tamanho do meu currículo, eu fiz todas essas abordagens, vocês imaginam quanta coisa que eu tomei consciência. Mas o tratamento só veio no momento em que eu entendi que padrão de comportamento inconsciente precisa ser tratado. Né? Outro problema sério é que subestima as memórias de vida intrauterina, né? Gente, isso aqui é muito sério. A mulher chega para você e ela está reclamando do marido dela, mas ela escolheu esse marido, ela mantém esse marido, ela dorme com esse marido, ela não põe limite ou põe limite demais no marido. Ela chega reclamando para você, ela te entrega o problema dela é o marido. Ou esse homem, o problema dele é o sócio, o problema é o filho. Aí você pega a queixa do nós e vai tratar o nós. Aí você vai tratar o casamento. Deixa eu te explicar. As pessoas não têm problema no casamento. O problema que ela te apresentou é da fase do nós. Mas a cura está na fase do eu. São os traumas dela que impedem ela viver esse relacionamento de maneira íntegra. Com comunhão.
Aí ela traiu um parceiro na mesma dimensão da dor dela. Então, se ela é uma pessoa que, no padrão inconsciente dela, ela aprendeu a se defender toda vez que ela sente que ela vai ser abandonada, ela encontrou um homem que vai se defender toda vez que ele se sentir abandonado. Então, o gatilho de dor dela também é o gatilho de dor dele. Por isso que é briga, 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 briga. Aí o que os profissionais fazem? Não, vamos atender casal, põe os dois juntos. Gente, é acelerar o processo de separação. Aqui na nossa clínica, nós não atendemos casal junto. A gente pode até atender uma sessão, mas tratamento não se faz junto. Como é que a gente trata casal? Casamento não tem problema, gente. Casamento é uma coisa que deveria ser simples. Deveria ser assim, a pessoa amadureceu, ela já entendeu, nossa, que privilégio que é ele me escolher. Que privilégio é escolher caminhar com ele, é meu companheiro. Vamos ajustar as coisas, vamos ser leve, né? Vamos tornar a vida mais fácil, mas não. Por que é tão difícil? Porque aquilo que não está resolvido por mim é acionado quando ele tem um comportamento e os gatilhos inconscientes do que não resolvi são acionados. Aí, quando ele aciona meus gatilhos de dor, os traumas não resolvidos, eu reajo acionando o gatilho dele e a coisa começa. Como é que você vai para terapia discutir na frente do psicólogo, do terapeuta, o problema do casamento? Como é que você, terapeuta, pode achar que o problema do casamento, a pessoa chega lá e fala para você, não, nós estamos 30 anos juntos, mas a gente não dá certo. Como é que você pode ouvir isso e acreditar? 30 anos juntos e não está dando certo? Não, os casais não faltam. Eles não se separam por falta de amor. Eles se separam por falta de ordem. Então não se trata casal junto, se trata indivíduos. Amor, vem cá, só pra gente fazer essa imagem. Por favor. Sem grude. Só vou mostrar aqui, ó. Se deixar assim, ó. Amor. Mas aqui, ó, quer ver? Só afasta um pouquinho. Aqui, ó, fica aqui de ladinho, olhando lá pra frente. Aqui, ó. O casal, né? Eu sou a soma dos meus pais, da minha mãe, dos meus avós. Imaginem a multidão atrás de mim. Imaginem a multidão atrás do Rodrigo. Na verdade, o mais adequado é assim. Assim. Assim, né? Uma multidão atrás do Rodrigo, uma multidão atrás de mim. Vivemos a fase do eu, recebemos, agora estamos na fase do nós e a gente vai devolver para a vida o que nós recebemos dela. Ok? Para isso, o Rodrigo tem que romper com a história dele e eu tenho que romper com a minha. Ruptura de história e cordão umbilical cortado não é simplesmente sair de casa. Por isso que os casais estão se separando. Eles saem de casa, mas emocionalmente estão presos. Aí eles precisam separar para voltar e colocar ordem na história da vida deles. Tá bom? Agora, gente, imagina a multidão que tem atrás dele e a multidão que tem atrás de mim. E agora a gente tem que ter um objetivo em comum. Aí a gente vai para terapia e aí o terapeuta tá lá na frente e quer resolver essa dimensão. A história dele completa, a minha história completa que está afetando o casamento. Isso existe, casamento não tem problema. Então, terapia ele vai lá, olhar para a história dele, com o terapeuta dele, com o pastor, com o psicólogo dele, as dores de vida intrauterina e aquilo que os pais dele não curaram. Eu vou lá para o meu processo, cuidar de mim, da minha história, para me colocar livre para ele. A gente resolve e agora a comunicação aqui fica melhor. Compreende? Agora, se você é uma pessoa que está colocando um casal na sua frente e está tratando esse casal, você está destruindo famílias. Obrigada, amor. É só porque a imagem ajuda e eu não tinha essa imagem aqui me veio agora. E tudo aquilo que você gera na vida do outro, você está gerando na sua. Então é muito sério, assim como tem muitos profissionais que atendem as crianças sem atender a família. Gente, a criança é só um sintoma, a criança não tem problema. Ela só é resultado daquilo que não foi resolvido nos pais,
né? Então, essas são falhas, na minha visão, muito sérias do mercado hoje, e que nós precisamos romper isso. Muitos casais, eles ficam mais em perigos no processo terapêutico do que tentando resolver sozinho. E eles não querem separação, porque se eles quisessem separação, eles tinham procurado um advogado, e não um psicólogo, um pastor, um conselheiro, né? Então, anota aí, nós não tratamos casais, nós tratamos indivíduos para que eles se tornem melhor para um casamento. A gente não trata os filhos, a gente cura as dores dos pais que estão se manifestando através dos filhos, e a gente ajuda esses pais a se fortalecerem para resolver essas dores desses filhos, enquanto ainda dá tempo, que eles estão na fase do eu. Gente, eu estou empolgada, nosso tempo já deu, né? Vamos só, então, para concluir, quais são as consequências dessas falhas sérias? Profissionais que ficam dependentes da validação do cliente, não tem coragem de colocar limite, porque tem medo de perder o cliente, porque não consegue cobrar o preço que investe, a agenda está vazia, não tem coragem de cobrar antecipado. Gente, aqui a gente cobra todo o processo antecipado. Quando você não cobra antecipado do seu cliente, ele não se envolve, ele fica te analisando. Se você permite que ele pague depois, ele falta e você não vai ter coragem de cobrar a sessão dele. Mas você ficou lá parado esperando por ele. Tem profissionais ainda que o cliente atrasa, ele transfere o atraso do cliente para o outro. Não é assim. Quando você cobra antecipado, o seu cliente, ele te respeita mais, ele envolve mais. Eu falo que a cobrança, o pagamento pelo tratamento é o primeiro passo de cura do cliente. É onde ele se responsabiliza pelo resultado dele. Mas a maioria dessas pessoas, desses profissionais, acha que a responsabilidade do resultado do cliente é sua e não do cliente. Deixa eu te tirar desse engano, esse é engano. Você não tem o poder de curar o seu cliente. Ele tem o poder de se curar. Se ele se dispor na comunhão com você, fazer o necessário. É muito mais sobre ele do que sobre você. E aí a gente fica, o cliente chega e põe pressão. Ah, mas eu achei que eu ia estar melhor, não tô. Aí você acha, a culpa é minha. Aí fica no medo, né? Não, a culpa é minha, eu devia estar fazendo. Porque no fundo você sabe que você não está resolvendo. Mas quando você sabe, a pergunta é, então vamos lá, o que falta você fazer? Porque as informações são claras. Vamos analisar junto, perceber junto o que já foi feito, o que não foi, o que pode ser melhor, o que deveria ter sido diferente. E a solução vem, né? Bom, aí recebe, o cliente falta, não paga, não tem jeito de colocar outro cliente, porque aquele horário é dele, eu fico sem receber. E aí o que acontece? A gente começa a ter problemas financeiros. A gente começa a ter dificuldade financeira, porque o curso, se você faltar o curso, você vai dizer assim, não, eu faltei, então essa aula eu não vou pagar? Por que você aceita fazer isso no seu consultório? O cliente cancelar de última hora, você pode colocar alguém no lugar dele? Não pode, porque semana que vem aquele horário é dele. Então, o cliente tomar o seu horário de final de semana no WhatsApp para perguntar o que ele tem que fazer. Gente, outra coisa séria que acontece é que a gente nutre no nosso cliente aquela dependência de que, você acha que eu me separo dele? Você acha que eu faço essa faculdade? E a gente cai nessas armadilhas. E tudo isso é perigoso. E aí o que acontece? Porque você não tem a técnica e um método adequado, você não precisa de técnica, você precisa de método. E eu vou te explicar a diferença disso. Porque você não tem o método certo, você não tem um método adequado, o que você faz? Você cobra menos, você aceita ficar dependente dele, você aceita que o cliente se dê alta, você não sabe fazer um planejamento do tratamento. O tratamento, gente, tem que ser planejado. Aqui nós trabalhamos com de 8 a 12 sessões, na maioria das vezes 8, planejado com início, desenvolvimento e fechamento e conclusão. O cliente tem que saber o que está sendo feito. Se ele ficar falando e conversando, desabafando, você não vai conseguir ajudar ele a tratar o inconsciente. E aí, só para finalizar, para a gente entender um pouco esses números.
A sua agenda fica sem planejamento, você não sabe como começar, como terminar o atendimento, você não sabe o passo a passo do que deve ser feito em cada sessão. Primeira sessão. Gente, primeira sessão é venda, segunda sessão é acordo. Se você não vender, não tem tratamento, você tem que ser bom para vender. São tantas coisas, mas para mim a mais séria é, a gente paga alto, aqui, gente, 10% de vocês, é muito pouco. Conseguem cobrar pela sessão R$200. É muito pouco. É muito sério isso. Não tem jeito dessa maneira de você prosperar. Mas vamos lá, no método convencional, me desculpa, mas eu duvido que você gera resultados definitivos, tá? Sem acessar o inconsciente, não estou falando subconsciente não, ok? Sem uma estratégia de tratamento e dê solução em 2 meses. 10% aqui da solução, diz que dá solução em 2 meses, tá? Então vamos lá, vamos supor, você vai precisar de 6 meses de tratamento. Se você tiver coragem de cobrar R$400 a sessão, você vai precisar de 96 sessões e o tratamento vai ficar R$38 mil. E geralmente, um método convencional, o cliente paga sessões por mês. R$1.600 por mês. Gente, quem tem condição de pagar R$1.600 por mês durante 6 meses para fazer tratamento sem resultado? Porque uma coisa é você pagar, sei lá, 50, 60, 70, 100 mil e manter seu casamento, né? Não tem que separar casa, não tem que vender casa desesperado porque o casamento acabou, né? Porque não tem problema de saúde, não tá tendo que fazer tratamento para obesidade, aí vai. Outra coisa, você tá pagando, tá perdendo, tá vendo o filho sofrendo, tá vendo o filho entrar nas medicações psiquiátricas, o filho tendo problema na escola com bullying, aí vai. R$38 mil para 6 meses é muita coisa. Mas o método que a gente usa, o método terapeuta do inconsciente, o nosso tratamento dura 2 meses. Vamos supor que se a sessão custa 800 ou 600 e você faz 8 sessões, aqui a gente recebe antecipado. E como a gente recebe antecipado, porque quando o cliente paga antecipado, ele se responsabiliza com profundidade, ele realmente sai da postura infantil e assume o resultado dele, a gente tem as plataformas que parcelam. Então o cliente paga 12 vezes de 480 ou R$4.800 à vista. Você atende mais rápido, libera sua agenda mais rápido, é mais leve para você, é mais leve para o cliente, você vai ser mais recomendado e vai seguir com mais força. E aí você tem autoridade. A agenda começou a encher, você aumenta o preço, isso vai selecionando de forma que cada vez mais, aumentando o preço, você vai conseguir atender gente que influencia numa dimensão maior. Mirela, mas você tem coragem de cobrar esse valor de sessão? Eu tenho. Porque quem paga esse valor de sessão, geralmente influencia milhões de pessoas. Então, meu trabalho ele tem um alcance infinitamente maior. E eu já pensei um dia, eu já trabalhei de forma social, eu já trabalhei de forma voluntária, eu já trabalhei anos sem cobrar. E isso, na verdade, eu quero que você anote aí, isso é um crime. Porque quando você atende alguém sem ela devolver a parte dela, de responsabilidade no tratamento de cura dela, na verdade você está pegando o problema dela para você. Ah, se o problema dele é financeiro e ele não consegue pagar, tudo bem, transfere o problema dele para mim, eu fico com o problema e ele fica livre. Você acha que esse cliente está sendo tratado como adulto ou como uma criança? Se você coloca o preço pela cara do seu cliente, você não pode se especializar. Porque você não sabe se o cliente que vai chegar tem condição de te pagar ou não. E para você entregar mais, você tem que dar mais. É a lei do equilíbrio entre o que se dá e o que se recebe. Então, eu quero convidar você a superar isso, porque isso é algo que faz mal. Isso é o que abre espaço para o chat GPT ser mais desejado do que você. Isso é o que abre espaço para você se sentir sem autoridade, apesar de ter muita informação, apesar de estar realmente empenhado em fazer o que precisa ser feito. Então eu quero te convidar, na aula de quarta-feira, eu vou mostrar para você o que é o método, como ele funciona e vou abrir a oportunidade para aqueles que querem caminhar comigo, né? Aqueles que querem se juntar. Acho que tem muitos alunos aí que devem estar comentando com vocês. Pessoal, conta um pouco
pouquinho aí. Se vale a pena estar aqui na aula na quarta, já coloca o seu alarme, gente. Então, hoje eu fiz uma introdução bem profunda, que é para na hora que a gente começar a acessar os traumas de vida intrauterina, vocês vão ver questões que você acha que não tem resposta. Por exemplo, por que razão uma pessoa entra numa relação abusiva? Por que razão uma pessoa desenvolve um câncer? Por que razão uma pessoa ela se compromete a ficar na relação abusiva? Por que razão surgem questões de identidade sexual? Tudo isso vocês vão ver, coisas que você com certeza não resolveria no método convencional. Todos esses fatores juntos você vai ver sendo tratado, sendo iniciado um tratamento, tá? Porque se uma coisa que vocês vão ver aqui comigo sempre é clareza e retidão naquilo que eu faço. Não existe cura imediata sem tratamento na realidade que o nosso mundo vive hoje. É possível, Mirella? É possível. Já fiz várias sessões que as pessoas saíram assim, realmente curadas, transformadas. É possível. Eu sou uma filha de um Deus de milagre, tá? Mas não é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo para você que o seu paciente, o seu cliente, você merece um tratamento e merece uma formação que vai te ensinar todos esses pontos, vai te dar um passo a passo, vai inclusive te mostrar como você oferece o seu serviço, mas principalmente te dar uma oportunidade também de atuar de forma prática e ser supervisionado nessa ação para que você pare de achar que é possível trazer soluções psíquicas sem um tratamento específico. Aqui nós falamos de tratamento curto, rápido e possível e viável para todos. E assim você vai ter a autoridade que você merece e todos os espaços irão se abrir para que você sirva cada vez mais, porque a nossa nação precisa e é para lá que nós vamos todos os dias. Nós somos uma comunidade que trabalha pela cura da nossa nação, do mundo, dos nossos irmãos, porque família é a coisa mais importante do mundo. Estou feliz por ter compartilhado com vocês esse conhecimento. Quarta, eu vou estar aqui preparadíssima, vou fazer um passo a passo ali para você enxergar do atendimento e vou ficar muito feliz de te receber como aluno, porque nós estamos precisando dessa cura, né? E se você decidiu que você não vai ser substituído pelo chat GPT, que você não vai ficar mais pagando especialização que não te traga um método e que você merece ter o reconhecimento pela dedicação que você tem, com certeza você vai ser nosso aluno. Isso vai ser identificado pela nossa equipe e eu vou ter um prazer enorme de te dar um abraço. Combinado? Gente, eu tô com o tempo estourado. Eu ainda tinha uns exemplos aqui para contar, uns estudos de casa. Amor? Mas vamos encerrar. Anota a sua melhor pergunta. Vamos colocar o vídeo do cordão umbilical e quarta-feira, 19h30, eu espero você. Espero todos os seus convidados, que nós vamos ter uma noite incrível. Sinta meu forte abraço. Eu vou dar uns depoimentos agora para só assistir. Ah, ótimo! Bem lembrado, gente. Põe o da Aline. Deixa eu só contar esse caso rapidinho para vocês. Eu quero mostrar para vocês aqui um caso que é para deixar vocês bem aquecido. É muito curto para o que vocês vão enxergar na nossa quarta-feira. É o caso da Aline. A Aline, ela era uma paciente de consultório, hoje ela faz parte do nosso time de terapeuta, e quando a Aline chegou para fazer uma consulta comigo, na época eu morava em Goiânia e ela em São Paulo, ela estava com depressão, com transtorno de ansiedade, nem imaginava ter filhos, porque, gente, como que uma pessoa deprimida, pode querer ter filhos? Gerar filhos pede vida. Às vezes a gente acha que as pessoas não querem ter filhos, às vezes elas não têm força interna suficiente para ter esse desejo, e é o caso da Aline, e aí ela chegou justamente num estado caótico, e aí com um processo terapêutico
ela conseguiu trazer um excelente resultado para a vida dela. Então, se você é aquele profissional que não acredita em cura para depressão, em cura para transtorno de ansiedade, que as mulheres não vão superar a infertilidade, que os casamentos eles têm um caminho de ruptura, nós vamos te provar aqui que isso não é verdade, porque a essência, ela quer paz, ela quer comunhão e ela quer união das famílias. Então, solta o depoimento aí da Aline. Gente, assista porque é incrível e você vai ficar inspirado, viu? E pode liberar, para você saber o que vai te esperar. Isso. Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que eu passei, de como eu tô hoje. Eu, desde pequena, eu carregava comigo uma tristeza muito grande. Eu tinha crises de síndrome do pânico e também depressão. Às vezes eu tava bem, às vezes eu tava mal, mas isso nunca passava, né? Tava sempre nessa oscilação. E aí eu conheci o trabalho de constelação familiar através da Mirella. Fiz o curso Movendo-se ao Êxito e muita coisa mudou assim na minha vida desde então. Hoje eu não tenho mais depressão, me sinto muito feliz e a principal mudança mesmo que teve na minha vida foi o meu filho. Assim, eu antes não queria ser mãe, não tinha vontade nenhuma de viver e muito menos de gerar uma vida, não via o menor sentido nisso. E aí depois que eu fiz esse processo, o curso, eu fui capaz de gerar uma vida. Hoje eu tenho o Akira, que é a minha grande luz. Ele tem 2 anos e meio e esse é o grande resultado do trabalho da Mirella, né? Eu até me emociono de falar, porque realmente você sentir vontade de viver de novo e de ter uma vida, gerar uma vida, é uma coisa muito, muito maravilhosa. Assim, eu espero que muitas pessoas possam ter esses resultados e essas melhorias na vida de vocês. Ontem eu estava vendo uma live da Mirella e eu senti que eu precisava compartilhar com vocês que estão nessa caminhada também, ou que ainda estão para entrar, algumas outras conquistas que eu tenho tido, né? A vida continua, então os desafios continuam, mas tenho tido muitas novas conquistas. Uma delas que eu queria compartilhar com vocês é uma mudança na minha vida profissional. Eu estava trabalhando numa empresa como freelancer, né, há um tempo, há quase 3 anos. E aí, recentemente, eu comecei a sentir que eu já tinha dado tudo que eu podia para aquela empresa, enfim. E aí, com o apoio do meu marido, eu terminei, né, o meu trabalho para aquela empresa, eu encerrei, pedi para sair da empresa. E agora eu estou me dedicando à maternidade, né? Estou cuidando do meu filho, cuidando da casa e também me dedicando à minha própria empresa, né? Eu abri a minha empresa de marketing e agora eu tô muito feliz aí porque consegui tomar essa decisão, né? Essa decisão de sair de uma empresa e de cuidar da família e também da minha própria empresa. Eu percebo que eu só consegui porque eu fui percebendo no meu corpo, né, era o momento, né, de fazer esse movimento e dedicar minha energia para outras coisas, né? Além dessa percepção corporal e do inconsciente, né, que foi um aprendizado muito importante para essa tomada de decisão. Outra coisa também muito importante foi eu confiar no meu marido, né? Eu confiar que ele pode me dar esse suporte, né? Enfim, então essa parte da confiança, né, no meu companheiro também é uma coisa que eu tenho aprendido muito, né, com o conteúdo da Mirella. Eu tô feliz, tô animada, assim, com os meus novos desafios, né, tanto de empreendedora quanto de mãe, que são muitos, e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa mudança aí na minha vida. E eu tô muito mais leve, assim, nós dois estamos mais leves. É muito maravilhoso, assim, você poder ter os desafios, mas saber lidar com eles de maneira diferente, né? Então, eu percebo que eu ganhei muita coisa, muita leveza no meu relacionamento. Eu realmente estou muito mais feliz. Olá, e hoje eu vim compartilhar um pouquinho de como está a minha caminhada hoje. Em 2022 eu fiz a formação em terapia do inconsciente. No ano passado eu pude participar da imersão presencial que teve em São Paulo com a Mirella, foi maravilhoso. E nessa imersão a Mirella me chamou para trabalhar como terapeuta na clínica dela. E eu estou muito maravilhada, muito feliz de poder hoje levar essa cura que tanto transformou a minha vida e continua transformando para mais pessoas, né?
E para mim também foi uma mudança enorme, porque eu sempre trabalhei com marketing a vida inteira. E eu estou sentindo muito mais propósito nesse trabalho de agora. Então eu recomendo para vocês que se aprofundem, que estudem, que pratiquem, que busquem também sua cura. E quem sabe não pode ser uma possibilidade de mudança de profissão para vocês, que estão em outras áreas, ou também um aprofundamento na profissão para quem já é psicóloga, para trazer uma cura mais profunda, mais duradoura para seus pacientes. Um beijo. É muita emoção poder compartilhar com vocês a história da Aline. A história da Aline apresenta, na verdade, representa a história de muitas mulheres que chegaram aqui, que não queriam ter filhos ou que não podiam ter filhos e esses bebês nasceram. Eu falo que um dia eu quero fazer um evento que é pra gente levar todos, aquela criançada toda, né, para que o mundo possa ver que nós precisamos trabalhar a cura, né? Porque nós merecemos ter nossos descendentes aqui, vivendo de maneira mais leve. E a Aline é uma história fantástica, porque ela saiu de paciente para terapeuta do time, ela que é especializada, né, trabalhava na área de marketing, ainda faz algumas atividades, mas hoje caminha com a gente porque entendeu uma nova maneira de viver a vida, uma nova maneira de garantir cura para ela e para todos aqueles que convivem com ela. E eu tenho certeza absoluta que você pode ser uma dessas pessoas que vai caminhar junto com a gente, e é por isso que eu preparei a melhor de todas as aulas para quarta-feira. E eu tô te esperando às 19h30. Coloca o alarme aí e convida todo mundo, tá bom? Sinta nosso abração bem apertado. Eu quero te entregar tudo que eu puder para você sair daqui com a certeza que aquele caminho que você sempre procurou, que você encontrou e que agora a gente vai seguir de mão dadas, tá bom? Até quarta-feira, se deixar eu ficar assim, aqui as aulas nossas, as aulas comigo são assim, tá, gente? Aluno, se fosse aluno, a gente ia até 1h da manhã, mas como não é, vamos liberar o pessoal. Espero vocês quarta-feira, tá bom? Antes, eu trabalhava com uma técnica muito boa, mas o processo ele demorava meses até anos. Com o curso da Mirella, eu comecei a acelerar o processo através das intervenções, de ser mais enfática, de ser mais precisa, mais assertiva. Não perder o momento com aquele cliente, porque às vezes aquela sessão, ela é definitiva, ela pode ser um divisor de águas ou não. A formação, ela vai te ajudar a ampliar a sua visão enquanto profissional, vai te ajudar a potencializar a sua força, o que você tem dentro de si. A formação, ela é simples, ela é muito bem estruturada. Na verdade, ela é muito instigante. Então, a cada passo que você vai dando, você vai querendo o próximo, sabe? Uma coisa vai puxando a outra. E aí eu me encantei com esse universo da alma. E é fantástico, é absurdo, é transformador. É muito bom a gente viver sem aquela culpa, né? De não ter o dinheiro, de achar que não tem, de achar que o dinheiro vai faltar, que a gente não é capaz, né? De melhorar. E eu virei terapeuta hoje por causa desse trabalho da Mirella. A conexão que a gente teve, eu nunca vou esquecer. Que foi um resgate mesmo de algo. Então hoje eu posso afirmar que os meus atendimentos têm um outro nível de profundidade. A formação, ela não é sobre técnicas, é sobre entender de gente. Mas para mim o curso de formação Mirella Neri foi assim algo extraordinário. E aí só veio uma mudança, uma transformação atrás da outra. A gente acha que tá tudo bem e não tá. Que com certeza, assim, uma das coisas muito, muito fortes que eu tenho muita certeza é que assim, se eu não tivesse conhecido a Mirella, se eu não tivesse passado por esse trabalho, não tivesse sido cliente, aluna, eu não estaria viva hoje. Não estaria mesmo. Realmente só entrar, dar o primeiro passo. Eu já quitei a formação da Mirella antes de concluir a formação. Eu não tenho a menor dúvida de que não existe nada parecido no mercado hoje. E é sentido que eu encontro aqui. Eu sou psicóloga há mais de 30 anos e eu, ultimamente, não costumo mais me empolgar tanto como me empolguei com o material que ela estava trazendo. Então, quero te convidar a fazer esse curso e a conhecer essa pessoa aqui, tá bom? Foi um privilégio para mim e vai ser um privilégio para você.